Vamos falar a respeito de algo de extrema importância para a vida do cristão e de muita relevância para ministrar na Santa Ceia do Senhor. Porque a mesa de Cristo é para os discípulos. Você não viu na mesa ninguém que não era discípulo de Cristo na ceia do Senhor. Na mesa encontra-se os discípulos de Cristo. E se você está aqui essa manhã na mesa, é porque você é um discípulo de Cristo. E aos discípulos, o Senhor Jesus fala de forma mais dura, revela coisas que não são reveladas para todos, mas para os discípulos são reveladas. Então eu quero compartilhar com você essa manhã um tema muito importante, bastante relevante, e que se você ouvir e praticar, a tua vida nunca mais será a mesma. Mateus capítulo 3, verso 15. Quem achou, diga glória a Deus. Se for possível você ficar de pé para a gente fazer essa leitura. Mateus capítulo 3, verso 15, está escrito: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém para cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. Em outras traduções vão dizer: deixa que assim seja, porque esta é a vontade do Pai. Verso 16: sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me alegro, ou em quem minha alma se compraz, em quem me comprazo. Amém? Coloca a mão na sua Bíblia, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã poderosa, em tua sagrada presença. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na ceia do Senhor, celebrando, engrandecendo e exaltando ao teu santo nome, Pai das luzes. Conduza essa ministração, Espírito de Deus, e fale com os teus filhos segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Aplauda Jesus bem forte. Santa Ceia do Senhor é falar sobre obediência. Santa Ceia do Senhor é falar sobre sacrifício. Santa Ceia do Senhor é falar de lembranças, de reverência, mas também falar de esperança. E para estarmos aqui essa manhã na Santa Ceia, devemos obedecer a palavra de Deus. E você que está aqui é alguém que respeita e obedece os mandamentos de Cristo, e que obedece a sua palavra. Todavia, falar de obediência nos últimos dias é algo extremamente difícil, porque a sociedade atual tem muita dificuldade em obedecer. A sociedade que nós vivemos não quer obedecer. Acham que obedecer é fraqueza. Acham que obedecer é estar fazendo a vontade de homens. Mas diante da Bíblia Sagrada vamos observar que a obediência sempre foi colocado como parâmetros diante do nosso Deus. A obediência, ela faz bem para aqueles que a praticam. Eu quero ministrar para você esta manhã a respeito de 3 bênçãos que virão sobre a sua vida se você praticar a obediência.
Se você obedecer à palavra de Deus, se você obedecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, indo na contramão do mundo, sendo forte e corajoso e obedecendo, então estas bênçãos virão sobre a sua vida, e você será bem-sucedido para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Alguém pode dar glória a Deus aqui essa manhã? Agora, obviamente que obedecer não é fácil, mas os parâmetros de obediência, pastor Charles, são estabelecidos para o bem do ser humano. Por exemplo, se você dirige, há limites que devem ser obedecidos, devem ser respeitados. Por que se colocou, por exemplo, limite máximo em uma via? Por que se colocou proibido estacionar, proibido parar? Porque criou regras e que você deve obedecer. O homem chegou lá e disse: eu vou criar essas regras porque eu vou criar? Não. As regras foram criadas para que não te suceda ruim. Se você obedecer os parâmetros de trânsito, por exemplo, 80% das vezes você consegue evitar um acidente de trânsito. Sim ou não? Se você obedecer os limites máximos da via. Mas alguém pode dizer assim: eu não obedeço, eu vou ser rebelde. Então ela desrespeita os parâmetros de obediências que são estabelecidos. Então isso não vai bem para a pessoa. Os profissionais da área de saúde, por exemplo, são estabelecidos protocolos que devem ser Aí alguém pode pensar assim: inventaram isso e colocaram isso aqui de qualquer maneira. Não está de qualquer maneira e de qualquer jeito. Estudos foram feitos, parâmetros foram estabelecidos e coisas foram criadas para que tudo suceda bem. Aquele que está praticando aquele ofício naquele momento, em todas as áreas, parâmetros de obediência foram estabelecidos. E também não é diferente quando nós falamos a respeito do reino de Deus. As coisas de Deus não são de qualquer maneira e de qualquer jeito. Deus criou parâmetros, obediências que devem ser estabelecidos e observados por nós. E se nós obedecemos a palavra de Deus, então seremos bem-sucedidos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Alguém pode dar glória a Deus aqui hoje? Mas obedecer não é fácil. Obedecer é difícil, porque obedecer requer confiança. Para você obedecer, você tem que confiar naquele que estabeleceu as regras. Por que Adão e Eva desobedeceram? Porque não confiaram em Deus. Deus estabeleceu regras, mas eles duvidaram das regras estabelecidas por Deus, e então eles desobedeceram ao Senhor. A obediência deve fazer parte da essência do cristão. Por que nós somos comparados a ovelhas? Porque as ovelhas são obedientes à voz do pastor. Por que na Bíblia o Senhor nos chama de ovelhas? Porque as ovelhas devem obedecer à voz do seu pastor. Cristão, ovelha é obediente, irmãos. Se você é um cristão e uma ovelha do Senhor, então você deve obedecer, você deve respeitar os parâmetros de obediência que são estabelecidos pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Quem são as ovelhas de Cristo já estão aqui. Então, se você é uma ovelha de Cristo, diga glória a Deus. Uma ovelha obedece à voz do seu. A ovelha pode se perder, mas ela não se perde por desobediência. Ela pode se perder por vários motivos. Ela pode se perder por influência, porque a ovelha pode ser influenciada. A ovelha pode se perder porque se embaraça no meio do caminho. Se você não sabia, a ovelha é cega e ela não consegue enxergar. Ela ouve bem, mas ela não enxerga. Então ela precisa do grito do pastor para que ela ouça a voz do seu pastor. A ovelha pode se embaraçar, a ovelha pode ser influenciada, mas a ovelha não é rebelde. Quando o seu pastor chama a atenção da sua ovelha, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Porque rebeldia é para o bode, mas ovelha não é rebelde. Tem ovelha do Senhor aqui essa manhã. Quem são as ovelhas? Ovelhas se
se perdeu e o pastor chama a atenção, ela volta para o caminho. Se a ovelha se embaraçou e o pastor desembaraça, ela volta para o caminho. Todavia, existem aquelas ovelhinhas mais ariscas. E ovelha mais arisca, não rebelde. Ovelha saltitante. Ovelha pulante. Ovelha que quer passar a cerca. Aí o pastor tem que usar o quê? A vara, a patinha da ovelha, para a ovelha deixar de ser saltitante, está querendo ir para o curral dos outros. Aí tem que quebrar a patinha da ovelha. Mas o pastor, quando quebra a patinha da ovelha, não é para o mal da ovelha, é para segurar um pouquinho a ovelha e controlar a ovelha, até a ovelha chegar o tempo certo em que ela vai poder dar as passeadinhas dela. Mas ainda não é chegado o tempo. Ovelhas saltitantes e ovelhas pulantes, vai quebrar a tua patinha, ovelha. Diga glória a Deus. Mas a ovelha nunca é rebelde. O pastor quebra a sua patinha, mas ela entende que aquilo que aconteceu não foi para o seu mal e não foi para o seu fim, mas foi para o seu bem. Se o pastor quebrou a patinha da ovelha, ela vai obedecer, porque ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem ovelha de Deus aqui hoje, então diga glória. Eu já vou entrar na mensagem. Mais uma vez eu estava orando a Deus, e o Espírito Santo falou para mim algo. Eu estava orando a respeito de algumas situações que aconteceram, e o Espírito Santo falou para mim assim: ó, meu servo, você vai atrás de ovelhas, mas não vá atrás de bode, porque o bode, ele não quer ser pastoreado. O bode é rebelde, anda de qualquer maneira e de qualquer jeito. E eu não devo ir atrás de bode, mas das ovelhas sim. Como se sabe quem é bode? Porque o bode, não que é Elias, né? Porque eu botei aqui para Elias aqui. Estou falando que é Elias, não. Elias é uma ovelhinha. Mas como se sabe que é um bode? Porque o bode é rebelde. O bode não ouve, não quer ser pastoreado, não quer ser apacentado. Mas as ovelhas obedecem à voz do pastor. E você que está aqui veio aqui porque você é uma ovelha, e você ouviu a voz do bom pastor te chamando para sentar à mesa e participar da mesa com ele. Tem ovelha do Senhor aqui que pode levantar as mãos e mandar glória para Jesus aqui essa manhã. Estava estudando sobre obediência na Bíblia, e existem alguns versículos que eu queria relatar para vocês aqui essa manhã. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, está escrito: quem dera se eles tivessem escutado a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, e assim obedecido os seus mandamentos, tudo iria bem para com eles. Então, se nós obedecermos a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo irá bem para conosco. Diga glória a Deus essa manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel vai dizer o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocausto quanto em obedecer a sua palavra? E Samuel vai dizer: a obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Não adianta sacrificar e não obedecer. A obediência é melhor do que o sacrifício. Quem pode dar glória a Deus aqui essa manhã? Em João capítulo 14, verso 15, vai dizer: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Como que eu provo que eu amo ao Senhor meu Deus? Quando eu obedeço a sua palavra, quando eu obedeço os seus mandamentos, quando eu sou um servo obediente, então eu sou um verdadeiro cristão. Em Salmos capítulo 18, verso 44 está escrito: assim, aqueles que ouvem e me obedecem são os estrangeiros. Ou seja, Deus está dizendo: os estrangeiros, os de fora, me obedecem mais do que os meus filhos. Aqui para te dizer algo. É verdade, irmãos, que tem pessoas que não servem a Deus e que obedecem mais, pastor Charles, dos que o que servem. Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que não servem a Deus e são mais tementes do que os que servem a Deus.
Mas não deve ser assim conosco, porque nós devemos obedecer a sua palavra. Quem pode dizer glória a Deus essa manhã? Em Lucas capítulo 6, verso 46, o Senhor Jesus disse: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando. Olha o que Deus está dizendo na sua palavra. Em Atos capítulo 5, verso 29, Pedro vai dizer: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Em Tiago capítulo 1, verso 22, Tiago vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque se vocês forem apenas ouvintes, estão enganando a si mesmo. E olha para mim aqui, isso é uma verdade, sim ou não? Tem muita gente que se engana e acha que só porque está ouvindo a palavra e não obedece, já vai receber os frutos da palavra. Mas o segredo está em obediência. Quando você ouve e obedece a palavra de Deus, então a sua vida é transformada para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Alguém pode dar glória a Deus essa manhã? Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9 está escrito: embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, porque o sofrimento nos faz aprender a obedecer. Quando você passa pelo sofrimento, então você aprende a lição. E tem pessoas que só aprendem a lição quando sofre. Tem gente que só aprende quando está no sofrimento. Quando está tudo bem, não obedece a palavra de Deus. Mas quando está no vale das dores e no caminho do sofrimento, então decide obedecer a palavra de Deus. Em Josué capítulo 1, verso 8, Deus vai dizer para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro, nela medita de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo e obedeça tudo que nela está escrito. Em Mateus capítulo 5, verso 19, todo aquele que obedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, a outros fazem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que pratica e ensinar esse mandamento será grande no reino dos céus. Quer ser grande no reino de Deus? Obedeça a sua palavra em nome de Jesus. Alguém pode dar glória a Deus? Primeira carta de Pedro capítulo 1, verso 14, Pedro vai dizer: como filhos obedientes, não se deixe amolar pelos maus desejos de outrora, quando viviam vós na ignorância. Na primeira carta de João capítulo 5, verso 3, João vai dizer: porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os vossos mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Diga glória a Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 22, agora que vocês purificam a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. O amor é uma obediência. João, segunda epístola de João capítulo 2, verso 16: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. Que mandamento é este? Que vós andeis no amor. O perdão é obediência, amar é obediência, cuidar é obediência. Se você obedecer, então tudo te sucederá bem para a glória de Deus. Alguém aqui, ovelha do Senhor, que andar em obediência, diga glória a Deus essa manhã. Mas o maior exemplo de obediência para nós é o Senhor Jesus. E Jesus, para que se cumprisse a vontade de Deus, vai a João para ser batizado, porque a vontade do Pai era que o Filho estivesse em obediência. E o maior exemplo de obediência de todos que temos é o exemplo de Jesus. Mesmo sendo Senhor e mesmo sendo Deus, Ele escolheu obedecer. Ele desceu da sua glória e como filho obediente, Ele obedeceu a toda vontade do Pai. E João batizava no Jordão, e Jesus foi até João para ser batizado por ele. Quando viu Jesus, João disse: mestre,
eu que devo ser batizado por ti, e não eu te batizar, porque tu és Senhor. Aí Jesus falou assim: deixa que aconteça isso, para que se cumpra a vontade do Pai. Quem era maior? Jesus. E quem batiza é o maior ou o menor? Quem batiza é o maior, né, pastor Charles? Se o pastor batiza a ovelha, teoricamente o pastor é maior do que a ovelha. Jesus os batiza com o Espírito Santo porque ele é maior que nós. Mas naquele momento o menor estava batizando. Por que isso? Por obediência. Porque Jesus estava obedecendo à vontade de quem? Então ele estava se submetendo, ele estava se humilhando para ser batizado por João. Você está entendendo, irmãos? Então ele fez isso em o que? Obediência. João questionou e disse: não pode, porque tu é maior que eu. Como que eu vou batizar o que é maior que eu? E ele disse: não, João, deixa que isso aconteça, porque essa é a vontade do Pai, e em obediência à vontade do Pai, eu vou deixar que isso aconteça. Agora, olha para mim aqui. Vamos chegar aqui ao âmago da mensagem. Preste atenção. Qual é a recompensa que eu tenho em obedecer? Porque quando a gente fala de obediência, parece que a gente está falando só de deveres, né? Mas toda obediência, ela vai gerar em você recompensas. Se você obedecer às regras de trânsito, você não vai colocar a tua vida em risco. Se você obedecer os protocolos que são estabelecidos e foram estudados e foram testados, você não vai colocar a vida de alguém nem a sua vida em risco. Se você obedecer, então você será recompensado. Agora, se você obedecer à vontade de Deus, que é ser humilde, se humilhar, mesmo que você seja maior, mesmo que você seja melhor, mesmo que você seja capaz, mesmo que você seja naquele momento melhor e maior, mas você se humilha, porque essa é a vontade de Deus. O que é que vai acontecer com você? Quer saber as recompensas? Quem quer saber as recompensas aqui? Diga glória a Deus. Porque ora, quais são as recompensas de quem se humilha e faz a vontade de Deus? Porque a palavra do Senhor diz: aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. A primeira coisa daquele que se humilha é a exaltação que vem da parte de Deus. E Jesus Cristo foi exaltado por Deus porque ele se humilhou. Ele não deixou que alguém humilhasse ele, não. Ele se humilhou. Ele humilhou-se a si mesmo. Diga. Como é difícil se humilhar, hein? Fala a verdade, olha para mim aqui. Você acha que Jesus, diante de toda aquela multidão, foi fácil se humilhar e se colocar como menor que João? Mas olha o que aconteceu porque ele se humilhou. Quando João batizou ele, que o tirou das águas, a primeira coisa que aconteceu, os céus, a primeira coisa que vai acontecer sobre a vida daquele que se humilhar a si mesmo e obedecer à vontade de Deus, os céus vão se abrir. Alguém pode dar glória a Deus aqui essa manhã? Você não sabe o que acontece quando os céus se abrem. Quando os céus se abrem, os anjos de Deus começam a trabalhar ao teu favor. Quando os céus se abrem, anjos começam a descer ao teu respeito. Quando os céus se abrem, significa que a resposta de Deus está chegando. No livro de Ezequiel, capítulo 1,
diz a Bíblia que Ezequiel estava próximo ao rio Quebar, diante daqueles que choravam por ser levado escravos a cativeiro à Babilônia. E Ezequiel, chorando, olhou para os céus e viu os céus se abrindo, e o Senhor falando com ele, dizendo: não temas, meu filho, porque eu estou contigo. Aleluia! Quando os céus se abrem, a prova fica pequena. Quando os céus se abrem, o deserto pequeno. Quando o céu se abre, a luta passa, a aflição passa. Quando o céu se abre, você tem a certeza e a convicção que Deus está com você. E se Deus está com você, nada pode te parar, nada pode te frear, nada pode te impedir. Se Deus está com você, e se os céus se abriram, não tem luta que possa derrubar você. O céu se abriu, o deserto ficou pequeno. O céu se abriu, o vale é nada. O céu se abriu, a luta. Moisés estava diante do Mar Vermelho, pastor Charles. Atrás vinha Faraó, à esquerda deserto, à direita deserto. Mas Moisés olhou para os céus e o céu se abriu. E quando o céu se abriu, vem resposta de Deus para a tua vida. Eu quero profetizar que os céus vai se abrir ao teu favor essa manhã. Os céus vai se abrir, mas os céus só vão se abrir na vida daqueles que obedecem à vontade do Pai. Se você obedece à vontade de Deus, então os céus vão se abrir ao teu favor e ao teu respeito. Os céus se abrem para quem obedece, mas o contrário também é verdade. Os céus se fecham para quem é rebelde. O glória a Deus acabou agora. Para todo rebelde tem um céu fechado. Você já ouviu a termologia bíblica céus de bronze? Sabe o que significa na Bíblia quando está escrito os céus estavam de bronze? Na Bíblia, quando está escrito os céus estavam de bronze, significa a oração não passa. Apesar que Deus está ouvindo, porque Ele ouve todas as coisas, mas o anjo leva ao trono do Pai a oração quando os céus estão de bronze e os céus estão fechados. E quando os céus estão de bronze, tem gente que diz: eu estou sozinho. E o pior não está no deserto, o pior está no deserto sozinho. Porque para todo rebelde tem um ventre de peixe. Sabe como é o ventre de peixe? Do lado é peixe, do outro é peixe, embaixo é peixe, e em cima é peixe. Tudo fechado. Para todo rebelde tem um ventre de peixe. Porque Jonas foi rebelde. Era profeta, mas era rebelde. Ouvia a voz de Deus, mas era rebelde. Estava debaixo de uma ordem de Deus, mas era rebelde. Tem gente que é profeta, mas é rebelde. Tem gente que ouve a voz de Deus, mas é rebelde. Tem gente que está debaixo da direção de Deus, mas é rebelde. E porque é rebelde, está dentro do ventre do peixe. Mas se você se humilhar essa manhã, rebelde, se você perdão a Deus essa manhã, rebelde, Deus vai permitir que o peixe coloque você para fora e os céus de bronze vão se abrir. Quem pode dar glória a Deus? E aí? Céu de bronze ou céu aberto? Bronze ou céu aberto? Então obedece. Cadê os obedientes aí? Pode dar glória a Deus. Mas se você está vivendo um período de céu de bronze, não tem problemas. Se humilhar e se arrepender hoje, os céus vão se abrir ao teu favor e Deus vai te dar vitória. Segunda coisa que aconteceu: os céus se abriu e o Espírito Santo, olha para mim aqui, o Espírito Santo não vai descer sobre a vida de rebelde. Faltou glória, não foi, gente? Faltou glória, não foi, Elias? Vou repetir: o Espírito Santo não vai descer sobre a vida de rebelde. Sabe aquele povo rebelde? Não obedece pastor, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece Bíblia, não obedece Jesus, não obedece ninguém, e diz que tem um Espírito Santo. Mentira.
É mentira, é obra da carne, ou então espírito maligno, mas não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. E por que em forma corpórea de pomba? O que é uma pomba? Simplicidade, bondade, mansidão, paz, amor, tranquilidade. Quando o Espírito Santo desce, não é com rebeldia, é com amor, é com paz, é com tranquilidade. E agora faltou glória a Deus, né, irmãos? O Espírito, vou repetir para ver se alguém dá glória a Deus. Eu vou falar, Jesus mandou, eu vou falar. O Espírito Santo desce sobre a vida de rebelde, mas sobre aqueles que obedecem à vontade do Pai. Então o Espírito desce. Alguém aqui essa manhã pode dar glória a Deus? Ei, e obedecer não é fácil não, viu? Porque obedecer é você negar a sua vontade, o seu querer, para fazer a vontade de quem? Mas é reconhecer que é preciso obedecer. Se essa é a vontade do Pai, obedece. Se você obedecer, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo desce? Quando o Espírito Santo desce, a tua vida nunca mais é a mesma. Quando o Espírito Santo desce, você recebe poder. Quando o Espírito Santo desce, você recebe unção. Quando você recebe o Espírito Santo, a tua vida muda da água para o vinho. O apóstolo Paulo disse assim: revestir-vos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre a tua vida, você prega com unção, canta com unção, toca com unção, adora com unção, vive com unção. A unção é o Espírito Santo sobre a tua vida. Mas o Espírito Santo não desce sobre rebelde. Não, eu sou assim mesmo, pastor Charles. Eu sou rebelde. Eu sou do contra. Tudo bem, não tem problema você ser do contra e ser rebelde. Mas o Espírito Santo não vai descer sobre você. Porque o Espírito Santo não vai descer sobre rebelde. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, sabe por quê? Porque Jesus obedeceu à vontade do Pai. E o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, você que obedece, você que respeita a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você seja humilde, que você desça, que você reconheça. Mas a vontade do Pai é perdoar. Mas a razão é minha, mas a vontade do Pai é perdoar. Mas ele me perseguiu, mas a vontade do Pai é perdoar. Mas ele falou mal de mim, mas a vontade do Pai é perdoar. Mas ele me maltratou, mas a vontade do Pai é perdoar. Mas eu estou certa, mas a vontade do Pai é perdoar. Perdoar quantas vezes? 70 vezes 7 ao dia. Parece que eu vejo Pedro contando. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Pronto, Senhor. Pedro, amanhã renova de novo. Tem gente que é igual a Pedro, né? Sistemático, pragmático. Vai anotando. Perdoei uma vez, perdoei duas vezes. Quando der 70, acabou. Não. Amanhã renova de novo. E depois de amanhã renova de novo. Ah, mas não é fácil. E quem está dizendo que é fácil? Difícil é. Mas se você cumprir essa parte que é difícil, o Espírito Santo vai descer sobre você. E você vai ter graça, vai ter unção, vai ter poder, vai ter autoridade. Você não pediu o Espírito Santo, então ele está dizendo: eu quero vir sobre a tua vida. Mas é preciso você obedecer. E você já parou para pensar que tem pessoas na igreja há muitos anos que nunca recebeu o Espírito Santo? Sim ou não? Mas tem outros que rapidinho recebem o Espírito Santo. Por que será? Porque este ainda não quer obedecer. Porque tem um perdão que a pessoa não liberou. Tem uma mágoa que a pessoa não liberou. É algo que você precisa fazer ainda, que está travando você no mundo espiritual. E você precisa obedecer, precisa perdoar, precisa liberar, precisa amar, precisa entregar nas mãos de Deus.
quando você obedece, o Espírito Santo desce sobre você. E quando ele desce sobre você, a sua vida nunca mais é a mesma. O segredo dos grandes homens de Deus na Bíblia foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te dá força, o Espírito Santo te dá coragem, o Espírito Santo te dá ousadia, o Espírito Santo te dá inteligência, o Espírito Santo te dá capacidade. O Espírito Santo é a unção de Deus sobre a vida do homem. É a promessa de Joel capítulo 3, aonde o Senhor disse a Joel: nos últimos tempos eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esta promessa cumpre-se em Atos capítulo 2, aonde acontece a descida do Espírito Santo. E depois daquele dia, simples homens pescadores tornaram-se os melhores pregadores de todo o mundo. O que nós precisamos para vencer na vida é o Espírito Santo, porque Ele é a terceira pessoa da Trindade que virá sobre a tua vida e te dará capacidade, unção, autoridade, força para você vencer. Então, eu estou disposto a pagar o preço para recebê-lo. E se o preço for obedecer, eu estou disposto a obedecer. Porque os benefícios que eu terei em receber Ele sobre a minha vida são incontáveis e muito maiores do que aqueles que eu posso pensar ou imaginar. Mas alguém essa manhã está disposto a obedecer? Se esse foi o preço a ser pago, o preço da obediência, então levante a mão e diga glória a Deus aqui essa manhã. Primeira coisa que aconteceu porque o Senhor obedeceu foi os céus se abrirem. Segunda coisa, o Espírito Santo desceu. E a terceira coisa, Deus falou. Deus fez o quê? Elias, eu vou falar, pode falar? Pode falar? Deus não fala com rebelde. Com rebelde Deus usa profeta, mas Deus não fala com rebelde. Davi era homem de Deus, mas estava em rebeldia. Ele conhecia a voz de Deus e Deus falava com ele, mas Deus não falou mais com ele porque ele estava sendo rebelde. Aí Deus foi lá e enviou o profeta Natã para falar com ele: você está em rebeldia, Davi. Porque sabe qual é a maior vontade suprema de Deus? Não é usar homens para falar com você, não é usar jumenta para falar com você. Porque Balaão era profeta, mas estava rebelde. Deus não falou com ele, permitiu que a jumenta falasse com ele. Deus não fala com rebelde. Deus usa profeta para falar com rebelde. E eu venho aqui como atalaia de Deus e profeta do Senhor para lhe dizer hoje: pare com a sua rebeldia, porque Deus quer falar com você. Largue hoje a sua rebeldia e obedeça a voz de Deus. Que palavra dura é essa, bispo? Mas Ele está falando assim porque Ele te ama. É por isso que você não está mais sentindo a presença de Deus. O problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está no bispo, o problema não está no levita. O problema está em você que está em rebeldia e precisa hoje se arrepender para voltar a sentir de novo e ouvir a voz de Deus. Porque se você olhar para a matriz original, Deus nunca quis usar profetas para falar com o homem. Deus levantou profetas por causa da rebeldia da humanidade. Mas a vontade original de Deus sempre foi Ele mesmo falar com seus servos. Deus usa homens para falar com homens. Isso é um meio de comunicação. Mas a vontade de Deus é Ele mesmo falar com você. Porque Deus quer falar contigo. Deus quer ouvir a sua voz e fazer você ouvir a voz dEle. Mas Deus não fala com rebelde. Deus só fala com obedientes. Os seus servos que obedecem a sua voz,
os seus servos que negam a sua vontade para fazer a vontade dele, os seus servos que se humilham diante da vontade de Deus, os seus servos que abrem mão da sua razão, da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É verdade, Senhor, eu estou na razão, mas é a tua vontade, eu vou fazer. Eu sei, Senhor, que eu estou certo, mas é a tua vontade, eu vou fazer. Estes obedientes, então Elias, os céus se rasgam, o Espírito desce e Deus fala com ele. Olha como a minha filha está se humilhando. Olha como meu filho está se humilhando. Olha o meu filho Jesus se humilhando para João. Aí Deus, eu posso conjecturar. Aí Deus chamou os céus, pastor Charles. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tu já viu um homem fazer isso? Olha para aí, ó. Vem cá, vem cá. Ô Gabriel, vem cá. Miguel, vem cá. Os arcanjos, né? Os 24 anciões levantaram-se do trono. Porque lá em Apocalipse diz que levantaram-se do trono para honrar o Cordeiro. E ele disse assim, ó. Tu já viu um homem na razão se humilhar como ele está se humilhando? Ele poderia dizer assim, é verdade, João. Eu sou o cara, João. Eu sou o filho de Deus. Se ajoelha aí, João, que eu vou te batizar. Vem cá, porque eu tenho todo o poder no céu e na terra. Vem cá que eu vou te batizar. Mas foi isso que ele fez. Ele foi humilde como um cordeiro. E disse assim, João, essa é a vontade do Pai, João. E o pai viu ele lá do céu. Aí o pai disse assim, vou abrir os céus, aleluia. Eu vou abrir os céus para ele. E os céus se abriram para ele. Aí o pai chamou o Espírito Santo e disse assim, vai lá, Espírito Santo, enche ele de poder, porque ele desceu, porque ele se humilhou, porque ele se humilhou na minha presença. Aí o Espírito Santo veio e encheu ele. Aí o pai disse, ainda tem mais, eu vou falar. E o pai falou, esse é o meu filho amado, que eu tenho prazer. E quando Deus fala, toda a terra se cala. Olha para mim aqui. Nós profetizamos pelo Espírito. Nos últimos dias, eu tenho o costume de falar, paz do Senhor, profeta. Mas isso é uma linguagem. Mas nos últimos dias, os profetas duraram até João Batista. Então nós usamos uma linguagem teórica, uma mania, uma maneira de falar, que não é errado. A gente fala, profeta, Pai do Senhor, profeta, Deus abençoe, profeta. Isso é uma linguagem. Mas os profetas de chamado duraram até João Batista. O que opera em nós é o Espírito Santo, que fala com o nosso espírito, e nós profetizamos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus fala pouco. Deus não fala muito. Tem gente que acha que toda hora, não é não. Vê na Bíblia quantas vezes Deus abriu os céus para falar. Pouquíssimas vezes. Mas quando Deus vê um filho e uma filha que se humilha e que obedece à sua vontade, então os céus se abrem e Deus fala com ele. E sabe qual é o pior de tudo na provação? Não é o deserto, o pior não é o vale, o pior não é a tempestade, o pior não é a cova dos leões, o pior não é a fornalha de fogo, o pior não é a calúnia, o pior não é a fome, o pior não é o desemprego, o pior não é a luta. Sabe qual é o pior na prova, Elias? É quando Deus está em silêncio. Quem já viveu o silêncio de Deus sabe o que eu estou falando, né, pastor Charles? Não é não, missionário Nélio? E você vem na igreja e diz, Deus fala comigo, e Deus não fala. Aí você usa um profeta e Deus não usa. Aí você abre a Bíblia e diz, Deus fala comigo, e Deus não fala. E você olha para o céu e diz, Deus fala comigo, e Deus não fala. E você ora e diz, Deus fala comigo, e Deus não fala. E você abre campanha e diz, Deus fala comigo, e Deus não fala. E você vai para a madrugada e diz, Deus fala comigo, e Deus não fala. O silêncio de Deus dói.
pior coisa que pode acontecer para um ser humano é o desprezo. Quer matar alguém? Dá desprezo a ela. Mas é verdade ou não é? Agora imagina o teu Criador ficar em silêncio com você. Aí dói ou não dói? Aí você diz assim: Deus me abandonou, eu estou sozinho. Será que eu pequei com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo? Não ouço mais a voz de Deus, não sinto mais a presença de Deus. Será que você não está desobedecendo a vontade de Deus e por isso que Ele está falando mais com você? Sabe por quê? Porque você pode estar passando a pior prova da sua vida. Deus fala assim: eu estou contigo. Então a prova fica pequenininha, sim ou não, irmãos? Quando você está passando pelo pior deserto da vida, que Deus fala: eu estou contigo nesse deserto, então o deserto fica pequeno. Está enfrentando uma tempestade, mas quando você ouve a voz de Jesus dizendo: não temas, sou eu, então a tempestade fica pequena. Você cova dos leões, e os leões de boca aberta para te devorar. Mas quando ele diz: Daniel, não temas, porque eu estou contigo, os leões ficam pequenos. Você pode estar dentro da de fogo, mas quando o quarto homem está lá dentro dizendo: não temas, eu estou contigo, então a prova fica pequena. Mas quando você não ouve a voz dele, então se for para pagar o preço da obediência, mas ouvir a voz de Deus falando comigo, eu estou disposto a pagar o preço da obediência. E mesmo em razão me humilhar, mesmo estando certo me humilhar, abrir mão da minha razão e da minha vontade para fazer a vontade dele. Se esse for o preço da obediência, eu estou disposto a pagar para ouvir a voz de Deus falando comigo. Tem mais alguém que está disposto a pagar o preço para ouvir a voz de Deus? Será que você, não de forma retórica, mas de forma sincera, tem coragem de dizer a Ele aqui essa manhã: Pai, seja feito conforme a tua vontade e não a minha vontade? Porque mesmo sem eu entender, mesmo sem eu compreender, mesmo sem eu saber, eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável e ela é a melhor para mim. Quem pode dizer isso aqui? Quando tu fala comigo, o fogo se acende. Se acende. Adore aí, vai. Adore. Queima, inflama e me faz ser um novo. Me fala hoje aqui. Eu quero é só te ouvir. Eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção. Me dá uma nova unção. Eu quero renovação. Pois quando tu fala comigo, Se acende. se acende, que queima e inflama e me faz. Me fala hoje aqui. Me dá uma nova unção. Me dá uma nova unção. Quero renovação. Levanta a sua mão para o céu essa noite, essa manhã. Feche os seus olhos. Para conversar contigo. Feche os seus olhos. Isso. Eu vim aqui para ouvir a voz de um amigo. Adore o Senhor. E só o Senhor, meu Pai, Pode me ajudar. pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar.
de verdade. Isso. Tu me conheces bem, Sabes tudo de mim. sabe tudo de mim. Nem preciso falar. Eu nem preciso falar. Então adore o Senhor essa Eu vim manhã. aqui pra te escutar. Pois quando tu fala comigo, O o fogo fogo se acende, se acende. se acende, que queima e flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui. Eu quero é só te ouvir. Eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção. Me dá uma nova unção. Quero renovação. Pois quando tu fala comigo, pois quando o fogo se acende, que queima e flama e me faz me fala hoje aqui. Eu vim aqui, preciso te ouvir. Me dá uma nova unção. Quero renovação. Diga glória a Deus essa noite. Aleluia. Essa manhã. Não é fácil obedecer, irmãos. A gente sabe que a nossa natureza, ela é rebelde. Nós temos o DNA de Adão, a natureza humana, né, pastor Charles? E a nossa vontade realmente é desobedecer. A nossa vontade é ser rebelde. Mas essa não é a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 13, verso 17 está escrito: obedecei aos vossos pastores, porque eles zelam para cumprir, para quem vai dar conta da vossa alma. Então devemos andar em obediência, abrindo mão de fazer a nossa vontade, para fazer a vontade de quem? De Deus. Então a vontade de Deus, hoje é ceia, e a gente vai ceiar agora. E eu quero que você perdoe, libere perdão, vá até alguém que você precisa pedir perdão e peça perdão. Ah, mas eu não quero, bispo. Se você não quer, então, e você decide não fazer, então você está sendo rebelde. Você está sendo rebelde, os céus estarão fechados para você. O Espírito Santo não desce e você não ouve a voz de Deus. Mas mesmo sem querer, porque, diácono Rogério, obedecer não é só quando a gente quer. Sim ou não? Obedecer, né, missionário Rodrigo? Obedecer é fazer a vontade do Pai, né, pastor Charles? Por exemplo, você está em uma via e o limite máximo de velocidade é 100 km. Você está sozinho. Aí você diz assim, ó, está escrito. Aí você diz assim, ó, eu estou sozinho aqui, não tem ninguém me vendo, eu vou botar 200. Aí você aperta o pé. Lá na frente, meu amigo, tem um radar. Pá! Sim ou não? Você vai pagar o preço. Pelo quê? A vontade está com pressa, Edilene. A vontade é correr. A pista está livre. Mas você abre mão de fazer a sua vontade para quê? Para obedecer, para usufruir dos benefícios da obediência. Então, servo de Deus e serva de Deus que está aqui, não vale a pena guardar esse ódio, não vale a pena guardar essa mágoa, não vale a pena andar em desobediência, porque você será penalizado pela desobediência. Mas se você escolher abrir mão da sua vontade para obedecer,
então você vai colher os frutos da obediência. Os céus vão se abrir, o Espírito Santo vai descer sobre você, e Deus vai falar: este é o meu filho, essa é a minha filha, que eu tenho prazer, porque ele escolheu me obedecer e fazer a minha vontade. E obedecer não tem nada a ver com sentimento. Sabe aquela historinha que as pessoas dizem assim? Eu não estou sentindo vontade. Irmão, se você fala isso, não fale mais não. Sabe por quê? Porque a gente não tem vontade de fazer nada que é bom. Eu tenho vontade todo dia de comer pizza. Não é não, pastor Sérgio? Eu tenho vontade todo dia de comer bolo. Eu tenho vontade todo dia de parar no irmão daqui que vem e comer 10 pastel de vez, beber. É isso que eu tenho vontade. Comer todo dia churrasco, picanha. Eu tenho vontade. Eu vou mentir. Confesso aqui a Santa Ceia e eu confesso o meu pecado. Quando eu vou no shopping, eu só vejo churros. Eu tenho vontade de comer churros com doce de leite, beber milkshake, comer McDonald's, comer Burger King. Aí olha para mim aqui, mas eu faço isso? Eu não faço. Por quê? Porque eu sei que isso vai me atrapalhar, vai me prejudicar financeiramente. Em primeiro lugar, o kit de picanha de R$70, vai comer todo dia uma picanha, tu se quebra rapidinho em uma semana. E segundo, que não vai fazer bem para a minha saúde. Então eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu tenho que fazer. Sim ou não? Quando está chovendo, fazendo frio, tem vontade de levantar cedo para ir trabalhar? A vontade de ficar na cama, né? Até a hora que os teus olhos abrirem. Eu vou acordar na hora que os meus olhos decidirem abrir. A vontade é essa, né, Edilene? Mas tu faz isso? Porque tu não faz o que tu tem vontade, tu faz o que é preciso. Aí quando a gente vem para a casa de Deus, eu não vou perdoar não, bispo, porque eu não estou sentindo vontade. Eu não vou devolver o dízimo porque eu não estou sentindo vontade. Quando eu sentir no meu coração, aí eu vou perdoar. Irmão, a gente não vai sentir. A gente tem vontade de fazer aquilo que não é para fazer. Mas o que deve ser feito, a gente tem que obedecer. E obedecer é cumprir a palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé essa manhã. Nossos diáconos à mesa da ceia. Só quem vai obedecer a palavra de Deus, diga amém. Eu agradeço a Deus por você que está aqui essa manhã. Graças a Deus a nossa igreja está cheia, a membresia compareceu. Mas ainda assim faltaram muitas pessoas. Faltaram muitas pessoas à ceia. E você acha que elas não vieram por quê? Sabe por que não vieram? Eu sei que algumas estão trabalhando, mas porque não estava com vontade de vir. Não é não, Edilene? Fala a verdade. Aí falaram assim, hoje eu não estou com vontade de ceiar não. Eu não estou sentindo. Irmão, não estou falando aqui algo que me disseram. É que as pessoas falam para mim isso, missionário Rodrigo. Elas falam para mim assim, eu não vou para a ceia hoje não, bispo, porque eu não estou com vontade. Eu não senti de Deus. Tu já viu isso na Bíblia, não senti de Deus? Aonde? Eu não vi isso na Bíblia ainda, eu não senti de Deus. Não vai sentir, irmão. Porque a ceia é um mandamento que eu tenho que obedecer. A ceia é um mandamento que eu tenho que cumprir. Então, eu sou obediente à vontade de Deus. Eu não vou fazer porque eu sinto, porque sentimentos, mas vou fazer porque eu obedeço. E eu sou um soldado de Cristo que eu tenho que obedecer a palavra do meu Deus e obedecer a vontade dele. Então olha para mim aqui. Sabe por que eu meus inimigos? Não é porque eu sou melhor do que ninguém não. Eu perdoo os meus inimigos porque eu obedeço a palavra de Deus. Sabe por que eu não paro o meu carro e não encho a pessoa de desaforo quando ela passa na minha frente de forma imprudente? Eu não faço isso porque eu não tenho vontade não. Que a vontade é realmente parar o carro e encher a pessoa de desaforo. Mas eu obedeço a palavra. E a palavra de Deus diz que eu não devo fazer isso. Então eu obedeço a palavra de quem? Eu obedeço a palavra de Deus. Por quê? Meu amigo Ramon,
se eu for fazer tudo o que eu quero, tudo que eu sinto vontade de fazer, então que tipo de cristão obediente eu serei? E é assim que os cristãos da atualidade estão agindo, pastor Charles. Eu quero tudo que me dá vontade, eu estou sentindo vontade, Deus entende. Não, irmão, você vai colher as consequências da desobediência. Será punido, penalizado pela rebeldia. Então obedeça à vontade de Deus. Existem pessoas que estão com bênçãos travadas, Elias, só porque não liberam um simples perdão. A bênção já era para ter chegado na vida da pessoa, mas a bênção está travada. A bênção só chegou na vida de Jó quando ele fez o quê? Abençoou seus amigos. Ou seja, ele liberou perdão para os seus amigos. A bênção chegou na mão dele. Deus virou a sorte de Jó. Está na hora de você obedecer à vontade de Deus. Quem vai obedecer, diga glória a Deus. Nós queremos apresentar aqui essa manhã, como membros aqui, a nossa irmã é de Meleia? É de Milia? Está escrito aqui o que é leia. Edneia. Edmélia. Edmélia? Edmélia mesmo? Eita, nome abençoado. Edmélia, né, mulher de Deus? Eu pensei que era de Meire. Irmã Edmélia, Deus abençoe a senhora Edmélia Silva Santos.